Fala, professor Hioraky, tudo bom com o senhor? Lucas, muito prazer poder participar do CONEP. Eu já conhecia o CONEP em várias ocasiões no passado, mas eu sempre admirei. Eu sempre admirei o CONEP e a iniciativa que vocês fazem de divulgar para os engenheiros de produção o que é ser um engenheiro de produção hoje. Eu acho que o Brasil Perfeito. precisa de mais engenheiros de produção. Tá? Perfeito. Professor, para nós também é um prazer estar com você aqui, poder usufruir desse mar de experiência que você tem. Eu, particularmente, já o acompanhava nas redes sociais, e aí tive o privilégio de conseguir o seu contato através da Pamela, que também é palestrante nossa nessa edição. E o que nós esperamos hoje é conseguir obter de você tudo que você puder nos trazer, ainda mais para nós jovens que estamos entrando no mercado de trabalho. Precisamos cada vez mais ter conhecimentos correlacionados a melhorias, a engenharia de produção, ao chão de fábrica. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que vai nos agregar muito em relação a esta temática. Obrigado. Bem, eu sou engenheiro mecânico, me formei em 1965 pelo ITA de São José dos Campos. Eu completei no dia 6 de junho 78 anos de idade e eu acho que eu tenho mais uns 20 anos na frente para deixar um agradecimento a esse país. Meus pais vieram do Japão para o Brasil em 1936, provavelmente porque lá eles estavam passando fome, e o Brasil acolheu esses imigrantes da Europa e do Japão com alegria. Então, eu amo esse país, eu quero deixar esse país cada vez melhor. E uma das maneiras é fazer com que os engenheiros de produção tornem o Brasil mais competitivo. O ano passado, eu dei uma palestra na Associação Brasileira de Franchise e eu falei o seguinte: o Brasil pode ser um dos países mais ricos do mundo. Podia ser o quarto ou quinto PIB do mundo. Estados Unidos, China, Japão. Por que o Japão, tirando fora a comunidade europeia, é o terceiro PIB do mundo? É um país pequeno, do tamanho do estado de São Paulo, um pouquinho maior. A área que dá para plantar, viver e ter fábrica é do tamanho de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Por que eles são ricos? Porque o segredo está justamente no Lean Manufacturing e evitar desperdício em tudo. Eu trabalhei 26 anos em fábricas de autopeças aqui na região da ABC Paulista, e a única fábrica que não era autopeças é uma fábrica de armas, que chama Fábrica de Armas Taurus, que fabricava antigamente a Beretta. Mas depois, por mais 28 anos, eu me tornei consultor. Primeiro de ISO 9000, depois 5S, depois qualidade total, e me encantei com Lean Manufacturing. Eu sei que vai ter um outro palestrante sobre Lean, mas eu acho que cada dia a gente aprende algo novo. Há 5 horas atrás, eu estava conversando com um ex-funcionário da Toyota no Brasil e no Japão. E ele me contou coisas fantásticas. E eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa ouvindo. Eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo também aprendam. Mas não adianta só ouvir. Como diz o Leandro Carnal, informação não é formação. Para você se formar como um engenheiro de produção mesmo, você tem que praticar. E no Gemba, não adianta ler. Eu tenho um monte de livros sobre Lean, mas não adianta isso, você tem que praticar. E eu descobri uma coisa importante. Existe uma palavra em japonês chamada Ikigai. Ikigai é o motivo de vida, motivo de por que você vive. Você tem várias coisas. Quem quer consultar, veja no Google ou no YouTube. Mas eu descobri meu Ikigai, a razão da minha vida. Com 70 e tantos anos, eu descobri isso. É fazer o que gosto, fazer o que tem capacidade, fazer o que a sociedade precisa e, eventualmente, ser remunerado por isso. Mas se não for remunerado, também não tem problema. Eu estou pagando uma dívida que o país, que nós, os japoneses e os imigrantes de todo o mundo, têm com relação ao Brasil. O Brasil é um país magnífico. Nós precisamos mudar esse país. Eu conto com os engenheiros de produção. Diminui o desperdício nas suas fábricas. Aprendam o que é desperdício. Basicamente, eu trabalhei depois como consultor em uma empresa que é fantástico. Chama-se Gemba Research. Gemba Research.
foi criado por 2 americanos que nasceram no Japão, hein? E até os 18 anos estudaram em escola japonesa. Eles sabem japonês melhor que eu, 2 loirinhos. E eu trabalhei no Brasil como diretor dessa consultoria Game Bar Research no ano 2010, 11 e 12. Depois eu trabalhei também no Kaizen Institute, que foi fundado pelo Masaaki Imai. Eu aprendi muito nessas empresas. E eu acho que o Lean não é complicado, viu, gente? Esses 2 fundadores do Game Bar Research, eles não são engenheiros. Um é formado, acho que em artes, coisa assim. O Lean é simples. E, olha, eu já cansei de calcular integral, momento de inércia, essas coisas. Eu usei muito pouco na vida. Tem muito bom senso no Lean. Tem muito bom senso no Toyota Production System. Você sabe que a palavra Lean foi bolada por americanos para não chamar de Toyota Production System um sistema que tem o nome de uma firma no meio, né? Sim, então, sim. Não é bom. Então, eu acho que a gente pode melhorar esse país, viu, gente? Eu conto com os engenheiros de produção. Vocês têm bastante coisa. Eu vou contar alguns segredos de como ser um bom engenheiro de produção. Legal, professor. Já Pode aproveitando falar. todo esse overview que você deu, falou um pouco sobre quem é você, sobre um pouco das suas experiências. Vamos entrar agora na nossa primeira pergunta da nossa entrevista, tá? Tá. O que foi o sistema TPS, que é o Toyota Production System, no passado? Como mesmo se comporta na atualidade e quais as expectativas desse sistema para o futuro? Olha, eu costumo dizer que a dor é mais didática que o prazer. Dizem que tudo que a gente faz na vida, a gente faz para buscar o prazer, uma refeição boa, né, uma companhia boa, ou para fugir da dor. Quando a Toyota teve que fugir da dor de fechar a fábrica em 1950, eles tiveram uma bruta greve e tiveram que mandar a gente embora. Não ia fechar a Toyota em 1950. Teve greve, hein? E para evitar disso, eles tiveram que primeiro prometer emprego para todas as pessoas que ficaram. Mandaram 30% do efetivo embora. E o presidente da época da família Toyota, ele também pediu demissão, porque ele se sentiu responsável de não conseguir ter lucratividade nessa empresa. Mas foi por causa da necessidade que, no passado, a Toyota ficou rica. Se a Toyota tivesse 50 prensas para fazer 40 tipos de peças, não precisava fazer troca rápida de ferramenta. Ela tinha, sei lá, 5 prensas para fazer 50 tipos de peças. Como é que faz? Você tem que trocar a ferramental rapidamente, senão você acaba não atendendo os clientes, que cada um pedia uma coisa diferente, né? O carro da Toyota era tão ruim que amigos meus japoneses que falavam assim, a picape da Toyota era tão ruim que subida forte tinha que subir de ré, que a reduzida tem mais força, né? Você que trabalha com eixo traseiro, você sabe disso aí. E a Toyota era muito ruim. As primeiras exportações do carro Toyota para os Estados Unidos foram um fracasso, mas depois eles começaram a melhorar. E hoje, eu falo brincando, mas é verdade. O lucro da Toyota, pelo menos no ano de 2016, foi maior, olha só o que está aqui. O lucro da Toyota no ano de 2016, está no Forbes, hein? Foi maior que o lucro da 2 concorrentes americanos famosos. Como é que é? Pior não, melhor. Eles venderam menos, mas lucraram mais. Como? Evitando desperdício em tudo. Cada vez que você acha um desperdício, você tem que fazer um Kaizen. Você tem que perguntar por quê? Por quê? Então, o Toyota, antigamente, nasceu da necessidade. Tudo que nasce de uma necessidade se mantém. Quando eu corto a mão na cozinha por causa de uma faca que eu deixei na frente do dedo, eu não quero sofrer. Eu nunca mais vou colocar o dedo na frente de uma lâmina, né? Essas lâminas que tem aqui, puxa vida, isso aqui é um perigo. Você tem que esconder a lâmina toda vez. Enche o saco, tá? Mas toda vez que eu uso uma lâmina, eu fecho. Porque eu não quero cortar o dedo. Dói, né? Então, a dor é mais didática. Então, eu acho que as empresas que implantam o Lean por moda, está errado. Pode até colocar, tá? Mas o presidente tem que assumir. O CEO tem que dizer, eu quero Lean aqui, porque o concorrente tem Lean.
O concorrente está com consultoria. Então, eu acho que no passado foi por necessidade. E a moda não é moda, não. Não é que nem o Seis Sigma. Não é moda, é uma necessidade. E a Toyota nasceu por necessidade, o Toyota Production System, e no futuro, eu acho que tem que persistir. Com esse coronavírus e todas essas doenças, as pandemias, as empresas que não migrarem para pode chamar de nome que quiser, evitar desperdício ao máximo. Isso é importante. O que mais? Perfeito, professor, perfeito. Eu gostaria até que você repetisse sua frase, porque, como eu te falei, todas as vezes, todas as oportunidades que eu tive de conversar com você, acompanho as lives que você tem feito também, eu sempre adquiro muito conhecimento. Eu gostaria encarecidamente que você repetisse essa frase. A dor é mais didática que o prazer. A Para dor é evitar mais uma didática multa, que o prazer. Show. cortar o dedo, levar uma multa de trânsito ou um acidente de carro ou qualquer coisa que seja perigoso, educa mais do que o prazer. Há 5 horas atrás, eu conversei com um Sansei. Ele trabalhou na Toyota no Japão, ele já era engenheiro, hein? Mas ele trabalhou na Toyota no Japão na ferramentaria. E ele conta que o Japão passou fome, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. E ele fala que ele levou uma bronca da mãe dele quando ele estava lavando arroz e alguns grãos de arroz cru ainda caiu na peneirinha da pia. E a mãe deu bronca. Isso é desperdício. Cata esses grãos aí. Minha mãe também falava a mesma coisa. Hiroaki, se você pisar num grão de arroz, Deus vai te castigar. O Deus sintoísta, né? O Japão tem budismo, sintoísmo, confucionismo. Porque você não pode desperdiçar nada. Não pode desperdiçar. Um outro cara que me entrevistou, ele estava no Japão e com um amigo lá, um japonês, estava junto com ele. Ele no restaurante ele deixou 1/3 do bife sobrando. Aí o amigo dele, japonês, pegou o bife, espetou e disse: "Você não vai comer? Eu vou comer." Olha só, eu já vi essa história também de alemão, viu? Países que passaram fome, sofreram, tem neve, durante 6 meses não dá para plantar nada. Frio rigoroso. No Japão, pior, tem terremoto, tsunami e tem um monte de coisa. Você tem que conviver com aquilo, mas não pode desperdiçar nada. Nada, nada, nada. Tem um livro do Leiker, aquele americano que escreveu sobre Toyota Production System. Ele conta uma história que ele é o um gerente de produção da Toyota dos Estados Unidos, de Georgetown, Kentucky. Ele foi para o Japão. E no Japão, o cicerone japonês falou: "Vem cá, Roseus, vem cá. Você sabe o que é desperdício?" Ele falou: "Não, falta de qualidade, espera porque está bagunçado." Não, não é só isso. Aí ele chamou uma mocinha e falou assim: "Mocinha, você sabe o que é desperdício?" A mocinha pegou um toquinho de lápis, emendado com outro toquinho de lápis e falou assim: "Esse é evitar desperdício." Dava uns 5 centímetros só. E ele falou assim: "Olha, tá vendo? Se todos os funcionários da Toyota lutarem para combater desperdício, como fez essa mocinha, imagina como é que fica a Toyota. A Toyota fica rica." Eu não estou achando aqui, mas eu tenho um extensor de lápis que se chama em inglês Pencil Extensor. Quando eu era pequeno, os Calungas da vida vendiam isso aí. Hoje só vende no Amazon.com. Olha só, evitar desperdício em tudo. Olha só o que eu uso. Você sabe que papel no Japão, depois da Segunda Guerra, não tinha papel, fora comida, né? Então eles tinham que usar a folha do papel, o verso dele. Tem que usar o verso do papel. Isso é evitar desperdício. Então, olha, você tem que lutar com todas as forças para evitar desperdício. Eu dei aula de TWI somente num curso de pós-graduação na Universidade de São Caetano do Sul, e lá tinha um engenheiro da Toyota de São Bernardo. E ele me falou uma coisa, eu falei: "Não acredito." Ele falou que no Japão, se você ganhar meio segundo num tempo de ciclo de operação, já é uma vitória. Eu falei: "Meio segundo eu não consigo nem medir."
Mas olha só, meio segundo no tempo, o ciclo de operação já é uma vitória. Nós perdemos muito tempo, perdemos minutos, horas, né? E a gente tem que evitar desperdício. O Brasil é um país maravilhoso, né? Então a Sim, gente com tem que evitar certeza. desperdício em tudo. Então, todos nós que somos... Eu sou brasileiro, pô. Tenho um olho puxado, mas sou brasileiro. Sim, com Próxima certeza. pergunta. Vamos lá. Ah, Em relação ao próprio sistema TPS, professor, você que já trabalhou muito com esse conceito, como que você avalia o papel do engenheiro de produção quando estiver inserido em um processo com o sistema TPS? O que o engenheiro de produção precisa conhecer para gerenciar melhor o processo? Olha, quando ele faz um processo de produção, uma operação qualquer, ele tem que consultar o operador antes de fazer uma mudança. Ele tem que fazer o que se chama de nemawashi, que no fundo é escutar as pessoas que fazem o trabalho. No Ocidente, muitas vezes, o engenheiro de produção fala, faz assim, mas ele nunca fez. Vai lá sentar no lugar do peão, fica lá durante 6 horas, trabalhando lá, esticando o braço para lá, para cá, cansa, ele tem que deixar mais baixinho. Tinha um cliente meu lá no Zona Franca de Manaus, eu nunca esqueço, era montagem de televisores, aqueles televisores planos, né? E a mocinha tinha que pegar, durante mais de 1000 vezes por dia, tinha que pegar uma fita assim, ó, torto, assim, tinha que pegar torto, assim, uma fita, porque o abastecedor de fita ficava do lado direito. O certo é ficar na frente, assim, muito mais ergonômico. E o engenheiro processista demorou para perceber isso. Se ele tivesse ficado durante pelo menos meia hora no lugar daquela mocinha, fazendo esse movimento, ele ia fazer, puxa vida, hein? Você me pediu para colocar o dispositivo na sua frente, que é muito mais ergonômico, eu não sabia. Só sentando aqui a gente consegue notar. Então, eu recomendo aos engenheiros de produção, na hora de elaborar um processo, consulta sempre, envolve sempre o operador da máquina. Se tiver 3 turnos, conversa com os 3. Pelo menos se tiver 3, um empata, né? Então, em japonês, se chama nemawashi. No fundo, é consultar as bases. Nunca tome uma decisão sozinho. Principalmente engenheiro de produção, ele acha que sabe de tudo e fala, o processo tem que ser assim. Não. O ideal, e a ISO 9000 até permite, é falar assim, olha, o José e o Antônio, vem cá, vamos bolar junto esse processo? O que você acha? Tá bom assim? Se eles entrarem nesse jogo de eles também participarem, se sentir donos da criança, vocês, como engenheiros de produção, vão ser valorizados. Entende? No Japão, o engenheiro de produção não fica muito sentado na cadeira, não. Eu falo brincando, é o TBC, tira a bunda da cadeira, vai lá no Gemba, lá que acontecem as coisas. É divertido no Gemba. E não é só a Toyota, não, viu? Em 1980, eu trabalhava na Vilares. 1983, eu estava lá em... Eu fui para Manaus, a primeira vez. Só tinha a fábrica de Honda de Manaus que fabricava moto. Aí eu nunca esqueço, eu perguntei para o gerente japonês, onde é a sua sala? Ele falou, eu não tenho sala. Eu despacho onde tiver. O que é? Não tem sala, não. Naquele tempo, 1980 e tantos, sala de gerente é 20 metros quadrados, supervisor 12 metros quadrados. Lá não. Todo mundo... e o refeitório é um igual, hein? Na Honda, hein? Refeitório, todo mundo igual. Eu perguntava, como é que você sabe que ele é o presidente e ele é um encarregado? Porque a gente conhece. Todo mundo com bonezinho branco e todo mundo comendo no mesmo restaurante. Naquele tempo, e ainda hoje, grandes firmas têm 3 níveis de restaurante, né? Diretoria, mensalista e horista. Não, mistura tudo, puxa. Isso por que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, fábricas destruídas, o dono da empresa e o operador, o peão, eles tinham que junto trabalhar até 10 horas da noite para erguer a empresa. E depois saíam os dois para ir tomar cerveja, saquê lá no barzinho. Então, um ficava chorando no ombro do outro. Então, isso criou uma união. Engenheiro de produção não pode ser arrogante. Se quer subir na vida e se transformar em CEO, escute as pessoas. É respeito.
O Lean é considerado combater desperdício com respeito ao ser humano. O ser humano tem que ser tratado como ser humano. Antigamente, na Toyota, mesmo na Toyota, as pessoas, os diretores, gerentes, eles judiavam das pessoas. Isso já não pode mais. Hoje, mesmo na Toyota, não pode mais. Você tem que respeitar o ser humano como ser humano e conseguir a adesão deles. Então, é isso aí que é a essência. A essência do Lean é simples, viu? Eu sei que outra palestra vai acontecer, mas ele também vai poder saber. Próximo. Legal, legal, professor. É isso aí. Com relação, por exemplo, ao sistema TPS, o senhor falou que ele tem o foco, na verdade, da redução, né? Foi assim que a Toyota conseguiu lucrar muito mais lá atrás do que os próprios concorrentes dela no passado. Mas, digamos assim, que na atualidade, né, o engenheiro de produção que vive dentro de uma organização que utiliza, né, essa focalização de redução de custo, redução de desperdício, qual que é o papel dele? O papel dele é muito importante. Se a gerência dele, se a diretoria dele quer implantar isso por sobrevivência, para fugir de uma dor, ele tem carta aberta para fazer muitas coisas. Pode ser qualquer tipo de indústria, alimentação, pode ser em hospital, pode ser em escritório, pode ser qualquer coisa. Eu acho que ele tem que buscar desperdício o tempo todo. E não é só ver, né? Não tem um livro chamado Learning to See, ou Aprendendo a enxergar o desperdício. Eu falo brincando, mas se você não enxerga o desperdício, você está fazendo isso. Ó. Quanto está o dólar hoje? R$ 5, né? Você está rasgando dinheiro fora. Opa, é xerox. Você não pode jogar dinheiro, é desperdício. Não é só um grão de arroz, é R$ 5, né? Então você tem que combater o desperdício o tempo todo. Onde estiver, até em casa, né? Até em casa, olha só. Eu coloco aqui do meu lado, eu adoro imã, ó. Para não perder tempo, eu coloco o imã aqui, a caneta. E aqui tem uma palavra chamada Kaizen, que depois eu vou explicar uma coisa muito interessante no ideograma Kaizen. Mas eu acho que o engenheiro de produção ele tem que, primeiro, obter apoio da alta direção e dizer, olha assim, se vocês querem ganhar mais dinheiro, evitar perda de dinheiro, vocês têm que implantar algo parecido com o Lean. Não precisa ser o Lean, não precisa ser o TPS. Cada empresa tem que buscar a sua maneira de ser. E o Lean é mindset, é maneira de pensar, viu? Legal. É maneira de pensar, tá? Legal, professor. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existem áreas específicas para se aplicar o sistema TPS? Eu só consigo utilizar o sistema TPS na minha manufatura ou eu consigo, por exemplo, aplicar esse sistema também de redução dentro do meu escritório administrativo? Também pode. Ontem mesmo, teve um webinar da AOTS. A AOTS é um organismo que tem no mundo inteiro, patrocinado pelo do governo japonês. E o Carlos Moretti, ele falou implantação de Lean em escritório de direito, de advocacia, escritório de fazer propostas de seguro. Você pode fazer em tudo. Tudo que tem atividade humana, você pode implantar, evitar desperdício, que no fundo é o TPS, né? Está sendo implantado recentemente TPS em quê? Em hospitais, sistema SUS, está implantando o SUS, está aplicando. Tem um hospital aqui em São Paulo chamado Santa Cruz, que a própria Toyota, para agradar os japoneses, porque é um hospital que era dos japoneses e continua sendo dos japoneses. Durante a guerra ela foi tomada, mas depois foi devolvida. Como diminui o tempo de atendimento ao paciente? Como evitar que o paciente fique andando de um lado para outro na sala? Você tem que minimizar. O paciente ele está com problema de hemodiálise, alguma coisa assim. Então ele não pode perder tempo. Lugar de saúde também pode ser aplicado. Área de advocacia,
Alguém estava contando um cartório que tinha 2 juízes. Um queria implantar, agilizar o serviço, a outra juíza não queria. E os dois ficavam brigando. Mas é claro que venceu a juíza ou o juiz que queria implantar o Lean. Você tem que achar a documentação rapidamente. Pode ser digital, pode ser física. Você não pode perder tempo. Perguntar por quê? Por que está vendo isso? O que nós podemos fazer para tornar mais ágil? Indústria de alimentação, com certeza. Indústria de remédio, com certeza. Indústria de remédio e alimentação tem um problema. Remédio e alimento tem prazo de validade. Então, você não pode fazer estoque a mais. Um dos 7 desperdícios é ter estoque a mais. Não pode. Tem que ser o mínimo possível, conforme a demanda, seria o ideal, né? Então, qualquer área pode ser aplicada. Escritório de advocacia, escritório de patentes, tudo. Olha, o Brasil inteiro pode ser aplicado. Eu falo brincando, mas é verdade. Eu moro aqui na região do ABC Paulista. É sujo, viu? É sujo para chuchu. E quem já foi para o Japão, deve ter alguém que vai ouvir que já foi para o Japão, que o Japão é limpo e organizado. E as pessoas seguem a disciplina. Você que me falou, né, que um cara nos Estados Unidos atravessou uma rua, não tinha nenhum carro, falou vermelho para ele e ele foi para frente. Não pode. Sim, sim. É disciplina. Mas, Isso, pera, isso você foi seguro. escorreu com um Então, conhecido meu que presenciou, na verdade não foi esse meu conhecido que fez isso, é, mas ele presenciou e quando foi nos então. Estados Unidos, quando a polícia abordou ele, né, o policial veio, ele viu que era brasileiro. Realmente, está na É, disciplina, está na cultura já do brasileiro, infelizmente, né, professor? Bom, eu seguindo acho que aqui, ok, pode. deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que eu sou gestor de uma empresa e eu verifico que minha empresa tem tido alguns problemas e eu tento pegar a raiz desses problemas e não consigo, de certa forma, melhorar, otimizar os meus processos. A pergunta é, quando que eu como gestor de empresa, devo entender que eu preciso aplicar o sistema TPS na minha organização? Olha, na hora de fazer uma análise de um problema, tem várias maneiras. Tem desde aquela fazer uma semana Kaizen, que é invenção de americano, hein? A tal da semana Kaizen de 5 dias é para aproveitar o tempo que o consultor do Japão estava nos Estados Unidos e tem de segunda até sexta-feira tem que apresentar um resultado palpável financeiramente, geralmente. Porque sexta-noite o japonês queria passar fim de semana em casa, né, no Japão. Então, a Semana Kaizen é uma maneira, que eu já fiz vários esses aí, de você envolver as pessoas. Como é que funciona a Semana Kaizen? Você chama firma grande, de 1.000 funcionários, ou de 500, ou menos 2.000 funcionários. Você convoca 10, 12 pessoas de várias áreas, do Gemba, principalmente da área. Você tem que envolver o operador da área, com certeza. O líder da área, daquela célula que está sendo feito. Pessoal da manutenção, do PCP, da engenharia de produto, da engenharia de processo, tem que ser envolvido. E até gente que não tem nada a ver com a fábrica. RH é importante, hein? RH, pessoal de contas a pagar, contas a receber, porque eles podem fazer, e eu aprendi Lean, com um colega meu da Chrysler, que ele trabalhou junto comigo na Chrysler em 1972, o Jairo Ramalho. Ele foi meu primeiro sensei de Lean. Ele aprendeu com os americanos e japoneses, que ele trabalhou muito nisso aí. Ele falou assim, você tem que envolver todo mundo, porque esse pessoal de RH pode perguntar para o operador, né? Por que você faz assim? Não pode ser melhor assim, deixar a mesa mais alta para você pegar a peça melhor? É verdade. Então, a gente fala brincando, mas pessoas que não estão envolvidas direto na produção têm que fazer pergunta boba. Por que você não faz assim, se é melhor? Não sei, sempre fiz assim, sempre fez errado, né? Então, uma maneira de fazer é Kaizen de 5 dias, que é a invenção do americano. Segunda maneira, plano de sugestão. É você soltar um papel, deixar disponível na fábrica inteira, de qualquer pessoa, ou cada grupo de 5, 6 pessoas pode dar sugestões. E você analisa. Vai lá na fábrica e pergunta, olha, você deu uma sugestão de
pegar esses fios que estão no chão, que pode dar um acidente, e colocar em cima. Puxa, excelente ideia, hein? Que bacana. Não vamos executar. Vamos chamar o pessoal da manutenção e executar. O melhor, sabe o que é? O presidente da empresa ir lá na fábrica e dizer para o operador: parabéns, muito obrigado pela sua sugestão. Você acha que tem um prêmio melhor do que o presidente da empresa? Depois, hoje você tira um selfie, né? Tira o selfie. Chegar para você e dizer parabéns pela sua ideia. Você pode pagar, antigamente se pagava 10% da economia anual de uma ideia para quem deu a ideia, né? Às vezes não precisa pagar. Às vezes um cumprimento sincero do presidente ou do gerente, do diretor, já é suficiente. As pessoas, tem uma coisa que aprendi também. Tem gente que quando implanta Lean, tem gente que é contra e tem gente que é a favor. E tem uma massa aqui que não sabe de que lado vai. Esse pessoal que não sabe o que vai, eles ficam perguntando: se eu fizer, o que eu ganho? Se eu não fizer, o que eu perco? Isso foi o engenheiro Paulino da Poli que fez há esses dias uma palestra, ele falou uma coisa muito interessante. Então, as pessoas que estão contra, as pessoas que estão no menos, sabe o que tem que fazer? Despreza eles. Aí e cumprimenta, elogia esse pessoal que estão no mais, aquelas pessoas que querem implantar e dão ideia. Aí esse pessoal que está no meio, em cima do muro, não sabe o que, vai vir para cá. Então você tem que dar valor às pessoas que dão ideias. Pode dar prêmio também, monetário ou não. Tinha uma grande empresa em São José dos Campos que fabricava tecido ou não tecido. Eu lembro que, no fim do primeiro ano, tinha tanta ideia boa que o presidente Caldeira falou assim: olha, eu quero dar um carro 0 quilômetro para a melhor ideia do ano. O que você acha? Aí, toda semana eu voltava lá e falei: Caldeira, pega o valor de um carro zero e dá para todo mundo, distribui para todo mundo que deu mais que 20 sugestões dadas e executadas. Todo mundo ficou feliz. E a firma também, eliminava desperdício. Nossa, é uma das soluções mais simples, o plano de sugestões. Devia fazer assim, viu? Os gerentes e diretores deviam ser medidos pela quantidade de kaizens por pessoa por ano que eles dão. Não deve ser 1 por ano. Tem que ser 1 por mês por pessoa. 12 por funcionário por ano. É difícil? Não. Ideias simples como esse de colocar o ímã na parede para não perder tempo, são simples. Outra maneira é você fazer o espinho de peixe, né? Para essa causa raiz. Por que não você chamar todo mundo que é envolvido e fazer um espinho de peixe? Eu falo brincando, Zé, mas é assim: mamamá, mememê. Por que mamamá, mememê? As causas de um problema são materiais, mão de obra ou máquina. Ou, mememê, método errado, meio ambiente, está caindo água em cima da peça, ou método de medição ou de calibração. Então, assim, convida todo mundo que está envolvido e chama: olha, nós estamos com um problema grave aqui, nós queremos resolver juntos. Cada um tem que dar uma ideia, vai circulando, né? É o brainstorming, tempestade cerebral. Essa é uma das maneiras mais simples. Depois faz uma seleção das coisas possíveis, escolher as mais prováveis. Depois executa, faz um plano de ação e, se der certo, cumprimenta o pessoal que deu a ideia. Parabéns. Numa grande empresa que faz bancos aqui no ABC, eu entrei na fábrica assim, tinha uma espinha de peixe enorme, o Ishikawa, né? Na parede, é um vidro enorme. Eu perguntei para o meu amigo: o pessoal coloca? Pode. Qualquer um pode pegar um post-it e escrever lá: olha, o banco do Ford e tal está com 10 mil quilômetros, está estourando na costura. Cada um coloca uma sugestão. Eu acho que é a linha que vocês estão comprando barata. Outro fala: acho que é a regulagem da máquina. Depois se reúne, depois de uma semana, recolhe todos aqueles papéis e analisa e vê qual a causa das possíveis, qual a mais provável. E ataca a causa raiz. Se não deu certo, faz de novo a experiência. Eu adoro fazer experiência.
Não deu certo, faz experiência de novo. Então, tem várias maneiras de você liquidar um problema. Semana Kaizen, que é um negócio formal, até, invenção de americano. Fazer o plano de sugestão, fazer um brainstorming, reúne as pessoas envolvidas e fala: o que vocês acham que é isso? O engenheiro de produção tem que ser um facilitador, ele tem que ajudar, ele não entende de tudo. Você que é engenheiro civil sabe disso. O pedreiro consegue assentar 40 metros quadrados de parede com um bloco de concreto por dia. O engenheiro não sabe, porque ele não tem essa expertise, né? Perfeito, Então, professor, o perfeita melhor, colocação. o melhor engenheiro, aquele estagiário que eu visitava muito obra civil, através de um amigo meu, Antônio Sérgio, eu falava para o estagiário, em geral, o engenheiro usa capacete branco, né? Falei assim: olha, você quer ser gerente de uma obra um dia? Encosta naquele mestre lá, que ele sabe mais que você a parte prática. Ele não sabe em momento de inércia, não sabe fazer cálculo, mas ele sabe fazer a prática. Se você aprender com ele, você vai subir na vida. Você vai ser o gerente da construtora. É Perfeito. simples assim. É humildade e respeito. Perfeito, Próximo. professor. Essa colocação que você colocou é muito interessante mesmo, principalmente na engenharia civil, né? Eu já até havia comentado com você que rola muito essa diferença, é um paradigma que existe, mas quando eu tive lá meus tempos de estagiário dentro da obra, eu pude aprender muito com mestre de obras, com Isso. pedreiros, e até hoje eu Então, não tenho coragem de assentar um bloco. É, um não faz piso, mal. não, não. Eu contrato profissionais porque eles são profissionais, assim como eu sou profissional de Sim. engenharia, assim como Então, se você vier com um projeto, por exemplo, para me calcular a estrutura de um prédio, eu vou saber calcular para você. Eles também têm a área deles, eles precisam ser valorizados por isso. sim, claro. Um E precisa do outro. exato. E é como você falou, num sistema, por exemplo, de Ishikawa para melhoria, não tem nada Né? melhor do que um brainstorming com quem está inserido no processo, né? Às vezes eu, por exemplo, eu hoje, apesar de estar atuando com logística, se eu vejo algum problema no processo da minha linha de produção, eu não vou saber à risca o que está acontecendo. Eu vou precisar entrevistar as pessoas, vou precisar coletar dados, e aí sim, montar um planejamento, um plano de ação para solucionar esse problema. Então, tem sim que ter esse respeito entre engenheiro, entre Sim. operação. Perfeita Técnico, colocação. técnico, cooperador, até faxineira de dar ideia de você, para Sim, você, olha, sim. eu não tenho lugar para guardar material de limpeza. Dá para colocar uma prateleira aqui? Pô, Ó, todo mundo pode. eu vou Oi. citar um exemplo que eu aprendi no curso de especialização que eu fiz, Ah, que foi sobre a NASA, inclusive. O professor meu comentou que uma vez ele foi lá até a NASA conhecer e ele foi conhecer, entender a missão, né? Na verdade, a aula dele era sobre missão de empresas. missão. E aí disse que ele falou assim que a missão de uma empresa ela tem que estar atrelada com as expectativas do colaborador. Quando ele chegou na NASA, a primeira coisa que ele fez foi no engenheiro mecânico e perguntou qual que é a missão da NASA. O engenheiro falou, ele falou, o que que você faz na NASA? Ele falou, eu faço foguetes. Aí foi num abaixo dele, foi num técnico, o cara falou a mesma Ah, coisa, eu fabrico foguetes. Foi no ah, estagiário, eu fabrico foguetes. E ele foi na faxineira. Aí ele disse que viu a faxineira limpando uma das salas lá e ele perguntou para ela: "O que que você faz na NASA?" Ela falou: "Eu faço foguetes." Por quê? Porque a ah, missão da empresa, da organização, faz com que todos os tá. colaboradores entendem e Até, estejam tá, atrelados tá. ao mesmo propósito, né? Ao É propósito a de razão de vida, fabricar é a foguetes. missão. Exato. Não é porque o cara que era engenheiro, que fazia Não, não, projetos e não. mais projetos, teria o título de falar que eu faço foguete sozinho. Não. O propósito Não, de não. qualquer organização tem que ser esse. E eu acho que isso Até vai muito, faxineira. acho que até a diretoria, né, almeja isso, que todas as pessoas entendam o propósito e vivam canalizados nisso. Aí, assim, não tem esse problema com distinção de colaboradores. Não, não, não tem, não. Acho que todo mundo é importante, Com porque por certeza. falta de alguma coisa pode acontecer até um acidente. Sabe que na Toyota, eu não sabia, teve um acidente em 1960 no Japão de uma fábrica ligada à Toyota. Explodiu não sei se era caldeira, alguma coisa, morreram 6 pessoas. A partir daí,
a primeira prioridade da Toyota, sabe qual é? É a segurança das pessoas. Depois a qualidade, depois a produtividade. Porque não adianta nada ter qualidade e produtividade se alguém perde o dedo numa máquina assassina. Né? Então, a primeira coisa é a segurança, claro, do ser humano, não da máquina, mas segurança do ser humano. Pode ser faxineiro, pode ser o diretor. Né? Então, quando eu vou numa empresa e vejo o diretor andando sem EPI na fábrica, que é obrigatório, eu falo, você não está dando exemplo. Esse acho que é o 9º ou 10º desperdício, viu? O 8º desperdício é não usar o cérebro das pessoas, né? E eu acho que o 10º ou 11º é o presidente, o diretor, o gerente não dá o exemplo. Se ele não dá o exemplo, você acha que o peão vai seguir o exemplo? Eu não vou usar EPI, incomoda. Né? Aí acaba até meio que desestabilizando a estrutura da empresa, né? Você acaba não conseguindo ter um foco. Professor, vamos à nossa penúltima pergunta, tá? Pois não. O tempo está passando rápido, infelizmente. Já chegamos na nossa penúltima. Pode falar. Que diz assim: você acredita que o sistema TPS poderia reestruturar tanto as organizações, quanto a economia, quanto o próprio sistema de saúde, com relação à pandemia que estamos vivendo na atualidade? A gente poderia ter esse benefício de aplicar o sistema que a Toyota aplicou lá atrás para tentar reestruturar, por exemplo, a nossa economia? Eu acho que é uma necessidade, é uma dor. Se você não fizer, você vai sentir dores. Você vai ter que fechar sua fábrica, o empresário vai perder dinheiro, então é uma necessidade, viu? Ainda mais com o coronavírus, que exige disciplina, né? Exige disciplina de usar máscara, lavar as mãos, isso é disciplina. Tirar o sapato. Quando eu volto da rua, às vezes eu saio para fazer compra. Eu deixo o sapato fora. Isso é um costume japonês antigo, viu? Você nunca entra com o sapato que andou na rua dentro de uma casa. Ainda mais porque as casas japonesas, mesmo hoje, eles são de tatame, eles são de carpete de palha de arroz. Então, você não vai... apesar que não tem cachorro de rua no Japão, aqui em Diadema está cheio de cachorro de rua. Se você pisa no cocô de cachorro de rua, ainda entra com o sapato sujo em casa, você vai sujar a casa. Então, esses pequenos costumes de organização, limpeza, devem ser, sim, praticados. É uma necessidade. Agora a gente lava a mão, coloca a máscara por necessidade. No Japão, muito antes do coronavírus, quando você está gripado, você usa máscara para quê? Para não transmitir vírus de gripe para os outros. Né? Então, você tem que pensar sempre na sociedade. Numa empresa, você tem que pensar na empresa. O engenheiro de produção ele tem que pensar, olha, se a firma vai bem, eu vou bem. Se a firma vai mal, eu vou afundar. Eu vou perder o emprego. Está cheio de engenheiro aí querendo emprego, né? Então, eu acho que a coronavírus vai separar, vai peneirar as firmas boas das firmas ruins. As firmas ruins, infelizmente, vão ter que fechar. Infelizmente, viu? Show de bola, professor, show de bola. E para finalizar, o tema central do nosso congresso é habilidades e competências do engenheiro de produção pós-pandemia do coronavírus, né? Em sua opinião, para deixar aí um recado, uma sugestão para os engenheiros de produções que estão hoje no mercado, aqueles que estão vindo, que estão dentro da faculdade, que vai vivenciar esse pós-coronavírus, né? Toda essa preparação que países, empresas têm feito para viver após a pandemia. Em sua opinião, o que você aconselha aos futuros engenheiros de produção a ter como habilidades e competências e buscar isso hoje, né? Para conseguir viver dentro do mercado de trabalho pós-pandemia? Humildade, ler bastante, está cheio de vídeos no YouTube, inclusive meus. Se você coloca Hiroaki Kokudai, tem não sei quantos vídeos lá, alguns com imagem excelente, alguns uma droga. Alguns eu colocava a luz aqui na frente, meu rosto ficava preto. Mas não importa, o conteúdo que é importante. E um dos conteúdos você tem que estudar, ler livro, assistir vídeos no YouTube e
praticar, mesmo que seja na sua casa. E tem que ver o detalhe, tem que ver o detalhe. Por que na Ásia, na China, no Japão, na Coreia, o detalhe é importante? Você sabe que tem um ideograma japonês, que também é chinês. Na hora de você desenhar esse ideograma, você tem que fazer uma certa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por acaso, esse ideograma chama-se associação. Olha só que debaixo de um telhado, 2 pessoas. O japonês, quando fala eu, ele não faz assim, ele faz assim. Eu aprendi isso com o meu sensei de 5 anos. Ele faz assim. Então, isso aqui é gente. Embaixo do telhado, 2 pessoas. E o detalhe é que é importante. Você não pode desenhar de qualquer jeito. Você tem que seguir essa sequência. Então, os engenheiros de produção têm que ver o detalhe. Ver, por exemplo, eu falo brincando, mas quando eu vou num shopping, num restaurante, ou mesmo num supermercado, eu vejo onde é que estão as câmeras de segurança. Eu sempre acho 2 ou 3, mas pode ser que tenha mais. O detalhe é importante. Vocês têm que procurar o detalhe, porque o diabo mora nos detalhes. Última coisa, esse kanji que é o Kaizen, um americano que nasceu no Japão, lá do Gemba Research, me ensinou assim, ó, isso aqui é uma coisa bonita, boa. E aqui é eu mesmo, e aqui tem um par de chicote. Por quê? Porque se você quer mudar o mundo, se você quer mudar uma empresa, você tem que começar você mesmo mudando, não é? A sua esposa, a sua namorada sabe quais são os meus defeitos. Eu sei meus defeitos. Minha mulher sabe. Eu tenho que mudar, eliminar esses defeitos. E, às vezes, quando você quer mudar a si próprio, dói, né? Quem conhece fumante sabe como é duro largar de fumar. Então, você tem que mudar antes. Você muda antes, você dá o exemplo no Gemba. Você, como engenheiro de produção, tem que usar os EPI. Por mais inserção de saco que seja usar óculos, protetor de capacete, use. O seu exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, o engenheiro de produção ele tem que estudar, praticar. Não adianta nada estudar, tem que praticar. Perfeito, professor. Bom, chegamos ao final dessa entrevista gravada. Professor, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Para nós aqui do Conep é uma honra ter uma pessoa como você conosco hoje, com tanta experiência, com tanta coisa para nos ensinar e com a humildade, né? Foi como você falou várias e várias vezes e a gente vê isso refletido em você. Esperamos que nas próximas edições você esteja conosco novamente, falando mais, nos ensinando mais. Quem sabe a gente consegue colocar você na próxima Pro Kaizen. Pode deixar esse o seu contato. Comercial. Legal, Contato, show. meu nome é Hiroaki Kokuda. Você cola hirokoki.com.br. Olha, eu quero tornar esse país melhor. Eu faço visitas a fábricas, eu dou palestras de CIPAT de graça. Mas antes eu quero ver o Gemba. Depois que passar essa coronavírus, e algumas empresas estão trabalhando já, eu dou palestra em CIPAT. Eu adoro visitar fábrica diferente. Pode ser qualquer tipo de fábrica. Comida, remédio, eixo traseiro, qualquer coisa. Eu adoro o Gemba. Legal, professor. Então, muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos assistindo também. Esperamos aí que vocês possam adquirir muito do que foi ministrado aqui. E esperamos também que no futuro possamos contribuir com mais conteúdo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha todo o sucesso do mundo. Adoro ouvir você. Todas as vezes que tenho oportunidade, eu sento para escutar, porque além de ver muita inteligência em você, eu vejo também muita sabedoria. Muito grato por você conosco hoje. E é isso. Obrigado. Você gostaria de fazer alguma consideração, algum recado final? Não. Podemos encerrar então? Podemos encerrar. Eu acho que já falei demais, viu? Eu falo demais, eu sou parecido italiano. Eu falo muito. Obrigado, gente. Obrigado, professor.